Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior Quintela, sou terapeuta holístico, músico e tarólogo. E hoje eu vim falar sobre energias, o autocuidado, terapias e o tarô. Eu estava fazendo um processo hoje mais cedo, uma meditação e reiki, e aí ficou vindo essa ideia na minha cabeça do cuidado. Eu tinha até anotado alguns temas, mas esse surgiu hoje, eu achei bem pertinente eu falar sobre isso. Então quando eu penso em cuidado, quando eu penso em cura, e penso em terapias, eu penso muito no tempo. O termo terapia envolve o processo. Às vezes a gente passa 10 anos desenvolvendo uma questão, para ser tratada em terapia, e a gente não pode esperar que essa terapia resolva essa demanda em uma sessão, Eu, como terapeuta holístico, integrativo, uma vez me deparei com uma situação que eu achei muito curioso, que a cliente chegou me falando que estava muito inquieta, com a mente muito acelerada, muito ansiosa, estava com dificuldade de trabalhar, de se organizar. É uma demanda que é relativamente comum de acontecer. E aí ela não só me contou em parte, como ela desenvolveu essa demanda, mas também o que ela queria com aquilo. Esse que foi o ponto mais interessante para mim. Então, eu estou inquieta, estou ansiosa, não estou conseguindo trabalhar direito. E eu quero, dessa sessão aqui, é que eu possa ficar muito bem equilibrada, quero me livrar da ansiedade e que eu possa aproveitar o auge do meu potencial no trabalho. Aí a gente conversou um pouquinho para eu entender melhor o contexto, e numa conversa mais informal eu comentei, olha, o que você está me pedindo não é uma terapia, você está me pedindo um milagre, e infelizmente não trabalho com milagres. Por que ela esperou isso? Pode ter sido talvez uma falta de informação dela mesmo, mas também dentro desse campo holístico, desse campo integrativo que se propõe a olhar para as pessoas de uma forma mais ampla e mais profunda do que só um aspecto físico, por exemplo, eu vejo que as pessoas utilizam um pouco essa imagem de que o terapeuta holístico, ele é uma espécie de benzedeiro, rezador, assim, que faz milagres, E você chega lá para ele e ele faz um negócio lá e te cura milagrosamente. E a gente tem que pôr os pés no chão para entender que não é bem assim. Até mesmo se você for para uma rezadeira, vai ter rezadeira que vai dizer, olha, para você resolver esse seu problema aí, você vai ter que vir aqui algumas vezes. Porque também há consciência de que determinados processos precisam de um tratamento, não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. E aí tem alguns terapeutas que falam de técnicas que são incríveis, de que uma técnica, uma energia, uma erva um cristal, vai chegar lá no seu corpo e ele vai desbloquear, e é assim que funciona. Eu acredito muito na ideia que é dita no hermetismo, a lei da correspondência, O que está abaixo é como o que está acima e vice-versa. Então, o que está no material é como o que está no astral, no energético, no espiritual também. Então, quando você vai fazer uma liberação muscular, uma liberação miofacial, o cara vai lá e estimula aquele ponto, e talvez aquele ponto não seja resolvido em uma sessão. Talvez precise 2, 3, 4 sessões para resolver aquilo. E aí, depois que você resolver, pode ser que passado uma semana, 2 semanas, aquele nó do seu músculo volte. Porque não é assim que funciona. Não é o cara chegar lá e fazer uns negócios assim e pronto, seus problemas vão sumir. Não é assim que funciona. Então eu acredito que a cura não depende do terapeuta, não depende do tratamento. O terapeuta, o mestre, o guia, ele é o cara que vai te mostrar algumas coisas, ele vai te mostrar algumas possibilidades, te mostrar olhares que você não teve ainda de repente. E aí, o que você faz com isso que lhe foi apresentado, aí é com você. O terapeuta não vai chegar lá e fazer você deixar de ser orgulhoso, não é assim. Até porque, dentro desse contexto, dessa relação entre cliente e terapeuta, também há uma transferência de responsabilidade, Às vezes, inconscientemente, a pessoa deposita no terapeuta a responsabilidade de curar ele, porque de repente, se depender dele, ele não vai se curar, sabe? Se o cara chega assim com a pílula, olha, essa pílula aqui vai resolver todos os seus problemas.
Sendo que o cara apresenta a pílula, ele não vai pegar a pílula e enfiar na sua goela. Você precisa tomar a iniciativa de assumir que existe algo para ser resolvido e você precisa tomar a pílula. Então, assim, como é que eu participo desse processo de cura? E o processo de cura não é estático, não é como uma coisa que cai do céu e resolve tudo. É um processo. E também entender como é que é esse processo. Se eu passo 20 anos desenvolvendo uma determinada questão, não é em um mês, talvez, não é em uma sessão que eu vou resolver. Entender bem o tempo das coisas. E agora, especificamente, eu estou falando disso porque também tem uma galera que fica viciada em terapia, né? Aí o cara faz não sei quantas sessões de várias técnicas diferentes e final de semana o cara vai para um retiro e fica nessa história e de repente o cara entra em contato com tanta coisa que não dá tempo de algumas feridas começarem a se recuperar, sabe? Imagina que você levou uma queda, sei lá, de bicicleta, tá todo ralado, se você for tratar tudo de uma vez, vai botar metiolate, né, porque ele ardia, né, tudo, meu irmão, vai ser muita dor. Então de repente eu passo um pouquinho num canto, espera a dor amenizar um pouquinho, depois passa em outro e tal, não é tudo de uma vez também. Até porque esse tempo ele é necessário para que a gente amadureça. Eu acredito muito que essas questões que a gente precisa trabalhar, enxergar, elas têm alguma coisa a ensinar para a gente, sabe? Então esse olhar honesto, esse olhar disponível para essas questões pode nos trazer muitas informações valiosas. E aí, trazendo isso um pouco para o tarô, o que geralmente acontece, né? As pessoas olham para o tarólogo e veem uma figura de um vidente, alguém que vai me dizer como é que vai ser o meu futuro. E, na verdade, as pessoas depositam no tarólogo uma esperança. Ninguém procura um tarólogo esperando uma resposta ruim. Aquela ideia clássica que a gente tem de quem busca esse tipo de serviço, a pessoa quer saber o que vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, porque se for dar errado, ela já tenta se defender disso antes, e se for dar certo, ela vai. Então, às vezes a pessoa deposita no tarólogo até as próprias tomadas de decisão. Então o cara chega assim, olha, seu tarólogo, eu quero fazer uma coisa, vai dar certo? Aí o cara vai lá e diz se vai dar certo ou não. Aí se disser que vai dar certo, a pessoa vai lá e faz. Então, assim, tem essa coisa de buscar o futuro, de buscar respostas, buscar controlar o destino, né? Buscar controlar a vida. Eu, particularmente, não acredito nem gosto muito desse tipo de abordagem. Para mim, mais valioso do que saber o que vai acontecer no futuro é conseguir olhar para o que eu preciso aprender hoje. Porque o futuro vai ser um fruto do que eu planto hoje, né? Então, se eu puder me apropriar melhor do presente, do que eu vivo hoje, eu consigo, talvez, manipular, com muitas aspas, melhor o que é que eu vou colher no futuro. Isso me empodera da minha vida. Isso me dá certo controle, tá? Não é... significa que eu, de repente, controlo todos os aspectos da minha vida, mas isso me dá uma força, isso me traz uma melhoria na minha autoestima, por exemplo. Nesses contextos, tem esse perigo também da pessoa estar viciada em jogo de tarô, viciada em terapia X ou Y, e jogando para as terapias essa responsabilidade de lidar com esses problemas, né? Então, dentro do meu ponto de vista, é necessário refletir, é necessário questionar, é necessário assumir as rédeas da própria vida, como diz a carta do carro, por exemplo. É necessário que eu entenda que quem vive a minha vida sou eu. Portanto, sou eu que tomo as decisões, sou eu que colho os frutos bem saudáveis ou podres, quem vai colher sou eu, que quem plantou fui eu. Então, na minha concepção, não posso jogar para outra pessoa a responsabilidade das minhas decisões. Então, não posso ser dependente. Para mim, esse é um outro assunto delicado nessa questão da dependência. Então, se você um dia for para uma consulta comigo de tarô, eu dificilmente vou dizer assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso. É mais provável que eu diga, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, mas independente do que pode acontecer, existem algumas coisas aqui na sua vida, seja a sua relação com a família, com o namorado, ou com a igreja, sei lá. Existem algumas coisas que precisam ser olhadas com mais atenção, mais carinho.
Como é que você se porta diante dessas situações? Você é a vítima? Então tudo são os outros? E se tudo acontece a partir dos outros, são os outros que resolvem também os problemas? Quer dizer, não faço nada na minha vida? Eu só sofro as consequências e espero que venha um Salvador me curar das minhas dores? Para mim, a cura é a consciência. Parte dela vem através da consciência. A consciência de quem eu sou, do que é que eu faço, do que é que eu não faço, do que é que eu planto, do que é que eu colho. E agora já meio que indo pro final, né? Vamos ver aqui o que é que o tarô pode nos trazer de mensagem. Muito bom. Sete de paus. Então, eu entendo o sete de paus como... Eu vou ver se eu coloco uma foto aí para vocês verem melhor. Como aquela situação onde você sabe que você tem um desafio pela frente, mas você sabe também que você se preparou para isso. Que as ferramentas, elas só vão ter uso se eu colocar um uso para elas. Elas não vão funcionar se eu não pegar elas, botar a mão na massa e tal. Então essa carta fala sobre esse preparo, essa confiança. Entender que quando eu vou me relacionar com essas questões que são desafiadoras, eu preciso entender o que é que eu tenho, o que é que eu preciso, onde eu preciso me preparar melhor, quais são as minhas ferramentas, como é que eu utilizo essas ferramentas, entender que isso está dentro de mim e não no outro. Não é o outro que vai resolver um problema por mim, não é o outro que vai pagar minhas contas. Eu que preciso pagar minhas contas, sabe? Então o que é que você tem de recurso para ajudar nesse processo terapêutico, esse processo de superação? Então, também me lembro aqui a ideia da troca, né? Então, de repente, o terapeuta, ele te dá a oportunidade de enxergar algumas coisas e, em troca, você poderia, claro que se você não quiser, você não faz, né? Mas você poderia se esforçar, de alguma forma, para se preparar, para enfrentar esses desafios de uma forma mais consciente, mais pé no chão. Então, acredito que é isso. Acho que já foi papo suficiente para a gente pensar sobre essas questões, né? Então, onde é que está a cura? Está em mim, está no outro. Eu preciso sempre do outro para acessar essa cura. Ou, a partir do outro, eu posso entender um caminho de acessar essa cura dentro de mim, né? Como é que eu faço? Eu preciso sempre do cuidado do outro? Eu me cuido ou não? Então, vamos pensar sobre essas questões. Então é isso, galera. Vocês me encontram no Instagram, @JuniorQuintela, no meu site, juniorquintela.com. Deixem aqui nos comentários se essa conversa fez sentido para você, surgiram outros temas também, alguma necessidade que você tem visto nesse período, que você gostaria que o tarô trouxesse alguma claridade, alguma consciência, né? Se você acha que esse vídeo pode ser construtivo para alguém também, compartilhe com essas pessoas. Se tiver gostado, deixa um like, se inscreve no canal, me segue também nas redes sociais e é isso. Até a próxima.